Há uma porta em sua alma que ainda agora repousa entreaberta, como quem espera um visitante antigo, um amor que sabe o caminho de volta. Enquanto a manhã se desenrola lá fora, com seus barulhos e pressas, aqui dentro de você existe um silêncio que chama, um espaço que só Deus sabe habitar. Talvez você nem saiba direito o que precisa hoje. Talvez seja força, talvez seja consolo, talvez apenas um abraço invisível que te envolva sem exigir palavras. O dia mal começou, e já há cansaços que te acompanham como sombras persistentes. Há histórias mal resolvidas, dores que ainda ardem baixinho, mesmo com o sopro frio das incertezas. Mas hoje é um convite suave batendo à sua porta. Não é um comando, não é uma cobrança, é um toque discreto, um chamado que respeita seu tempo e sua vontade. É Jesus, de pé, do lado de fora, esperando que você abra. Ele não vem com pressa, não traz respostas rápidas. Ele vem com presença, vem com o olhar de quem entende. Até o que você não consegue dizer. Vem com o descanso que a sua alma anda mendigando em tantos lugares. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Ele disse: eis que estou à porta e bato. E agora, nesta primeira luz da manhã, esse versículo se cumpre em você. Aqui, nesse exato momento, com tudo o que você sente e carrega. Então, permaneça comigo até o final desta oração. Não porque eu te peço, mas porque o seu coração já começou, sem perceber, a dizer sim. Este é o tempo de abrir, o tempo de deixar Deus entrar, Senhor. Aqui estamos, com as portas ainda semi-abertas, com os olhos entre o sono e a vigília. Sabemos que o teu convite está ali, como um toque leve, como o som de alguém que espera do lado de fora. E mesmo assim, quantas vezes deixamos a porta fechada, por medo de te deixar ver a bagunça que ficou aqui dentro, por vergonha das nossas dúvidas, por cansaço de promessas que ainda não entendemos. Mas agora, neste instante, algo dentro de nós começa a querer destrancar as trancas invisíveis, aquelas que fomos criando para sobreviver aos dias difíceis. Há tanto aqui que não sabemos nomear, tanto que ficou escondido embaixo das rotinas, das obrigações, dos sorrisos que usamos para disfarçar. Às vezes acordamos com a sensação de que ninguém percebe o peso que carregamos, e que tudo o que temos é mais um dia para atravessar, tentando parecer fortes. Mas o Senhor sabe. O Senhor vê o que ninguém vê. O Senhor toca onde ninguém toca. E por isso, mesmo sem ter as palavras certas, nós dizemos: vem, entra, ocupa este espaço, faz morada, mesmo que esteja tudo fora do lugar. Mesmo que a esperança ainda seja só um fio de luz no meio de tanto cansaço. Sabemos que a tua presença não chega exigindo. Não vem para cobrar uma arrumação repentina. O Senhor chega com mansidão, com aquele amor que primeiro abraça e só depois transforma. Por isso, hoje queremos apenas abrir, só isso, abrir. Ainda com medo, ainda com dúvidas, mas abrir, porque o que mais queremos, mais do que respostas, mais do que soluções, é te sentir aqui, neste espaço que tantas vezes pareceu vazio, que o teu toque venha como um sopro, como um perfume leve, como aquela paz que chega sem fazer barulho, mas que preenche tudo. Talvez, Senhor, este seja o maior milagre que podemos viver hoje, o milagre da tua entrada em nós, não com festas, não com grandes sinais, mas com aquele jeito teu de ser simples e ao mesmo tempo eterno. Que cada canto escuro da nossa alma sinta a tua luz entrando devagar, como o sol que atravessa as frestas da manhã. Que as paredes do nosso interior, aquelas que construímos por defesa, comecem a ceder, a abrir, a respirar. E que a gente sinta, por dentro, que já não estamos mais sozinhos. E se hoje ainda houver lágrimas, que elas sejam aquelas lágrimas que anunciam um recomeço. Se ainda houver medo, que ele seja visitado pela coragem que vem da tua presença. Se ainda houver cansaço, que ele seja abraçado por um descanso que só o Senhor pode dar. Aqui, Deus, dentro, bem dentro, onde ninguém mais consegue chegar. E se alguém agora, nesse exato momento, ainda hesita, ainda resiste, que o teu Espírito sussurre: abre, eu estou aqui, eu sempre estive. Senhor, agora que começamos a te abrir a porta, sentimos o ar mudando por dentro, como se a atmosfera do nosso interior começasse a respirar diferente, mais leve, mais habitável. Mas junto com essa presença doce,
vem também o confronto silencioso, aquele que o Senhor faz sem palavras duras, mas que nos chama a encarar o que antes evitávamos, as bagunças emocionais, os medos que escondemos até de nós mesmos, as escolhas que sabemos que nos afastaram. Tudo agora parece vir à tona, não para nos envergonhar, mas para que a tua luz alcance até os lugares mais escuros. É estranho, Deus, como a gente se acostuma com os próprios muros, com as zonas de conforto que na verdade só nos mantêm presos. Quantas vezes achamos que era mais seguro manter a porta fechada, controlar quem entra, inclusive o Senhor, como se o teu amor fosse mais uma visita incômoda. Mas agora, aqui, com essa oração que escorre entre as frestas do nosso dia, percebemos que manter o Senhor do lado de fora dói muito mais do que qualquer mudança que a tua presença possa provocar. E no fundo, a gente não quer mais viver atrás de fechaduras emocionais. Por isso, mesmo tremendo por dentro, ousamos te dizer: vem, entra mais fundo, vai além da entrada, atravessa os corredores da nossa alma, mexe nas gavetas fechadas, toca nos assuntos que a gente evitou por tanto tempo. Queremos ser morada, não apenas um lugar de passagem. Queremos ser casa, não apenas abrigo temporário. Que o teu Espírito circule livremente dentro de nós, rearrumando, curando, realinhando, fazendo nova toda a paisagem do nosso interior. Se houver orgulho, que ele ceda. Se houver mágoas, que comecem a ser lavadas. Se houver resistência, que ela seja vencida não pela força, mas pelo amor. Porque, Senhor, mais do que respostas, mais do que qualquer solução rápida, queremos a tua companhia verdadeira. Queremos te ouvir caminhando por dentro da nossa história. O que foi quebrado, reerguendo o que desabou, acendendo de novo o que já parecia apagado. Então, se ainda houver alguma porta trancada, algum cômodo da nossa alma, onde escondemos dores antigas, pedimos com humildade, bate ali também. Senhor, não queremos mais espaços em que o Senhor não possa entrar. Faz da nossa vida um lugar inteiro, um lugar teu, um lugar seguro para a tua presença ficar. Senhor, agora que te sentimos mais perto, é como se cada canto da alma começasse a respirar de novo. Há um alívio manso, quase imperceptível, mas que vai crescendo, como se o coração, acostumado ao peso, estranhasse essa leveza que começa a nascer por dentro. E mesmo que ainda existam lágrimas, agora tem outro sabor. Não são mais de desespero, mas de um tipo de entrega que só quem já passou por muito entende. É como se cada suspiro dissesse: eu não sei como vai ser, mas eu quero o Senhor aqui. E nesse instante, começamos a perceber que o verdadeiro milagre não é a mudança das circunstâncias lá fora, mas a transformação sutil que começa aqui dentro, no lugar onde só o Senhor consegue tocar. Um espaço onde antes havia medo, agora sente esperança. Onde antes havia pressa, agora nasce uma vontade de permanecer do Fikermase, de te escutar com mais atenção, porque quando o Senhor entra, até o tempo parece desacelerar, como se o céu quisesse habitar o agora. E ainda que os problemas não tenham desaparecido, sentimos que já não somos mais os mesmos de quando começamos essa oração. Uma coragem que se levanta, um tipo de força que não grita, mas sustenta, uma certeza suave de que, com o Senhor aqui, o que antes parecia impossível, agora se torna um caminho possível, não por nossa capacidade, mas por a tua presença. Muda tudo, muda o olhar, muda a forma como sentimos, muda o jeito como esperamos, Senhor. Pedimos que, hoje, enquanto caminhamos entre compromissos, entre tarefas, entre notícias boas e outras nem tanto, o teu Espírito continue ecoando esse convite dentro de nós. Deixe-me entrar, não só pela manhã, mas durante todo o dia. Que a cada decisão, a cada silêncio, a cada instante de dúvida, possamos nos lembrar que o Senhor está dentro, já não do lado de fora, mas dentro, fazendo morada, cuidando de cada detalhe, até dos que a gente esqueceu de te contar. E se em algum momento, ao longo desse dia, o medo tentar bater de novo, ou a ansiedade quiser nos arrastar, que a lembrança desse momento, dessa abertura de portas, volte ao nosso coração como um abrigo, que possamos respirar fundo, fechar os olhos e lembrar: o Senhor está aqui. E onde o Senhor está, nada nos faltará, Senhor, enquanto a tua presença se acomoda em cada parte de nós. Percebemos
O quanto nos tornamos especialistas em esconder o que dói. Guardamos mágoas em gavetas fechadas. Acumulamos como se fossem parte da mobília da alma. Nos acostumamos com vazios que fingimos não sentir. Mas agora, com o Senhor dentro, com essa porta aberta, não queremos mais viver de esconderijos. Queremos, com sinceridade, cada canto esquecido, cada lágrima não chorada, cada medo que ficou sem nome. E é estranho, Deus, porque ao te entregar essas partes, ao te permitir olhar o que antes nem nós mesmos queríamos ver, sentimos um alívio, um descanso que não vem de respostas, mas de companhia. A gente percebe que o Senhor não se assusta com a nossa bagunça, não se retira quando olha nossas fragilidades, ao contrário. O Senhor se aproxima ainda mais. Como Quem diz, exatamente aqui que eu quero estar, no meio dessa confusão, para transformar, para cuidar, para restaurar. Então, hoje, queremos te pedir algo que talvez nunca tenhamos tido coragem de pedir assim. Fica, por agora, não apenas enquanto oramos, mas fica durante as distrações, durante os momentos em que a mente corre para longe, durante as horas em que o mundo tenta nos roubar de ti. Fica, mesmo quando a gente esquece que pediu. Fica, mesmo quando agirmos como quem não te quer perto. Fica, como só o Senhor sabe ficar, com amor que insiste, com graça que espera, com cuidado que não desiste. E se durante o dia o coração começar a endurecer de novo, se as velhas dores quiserem voltar, se o medo se disfarçar de autossuficiência, que o teu Espírito nos relembre desse instante de agora, dessa oração que, mais do que palavras, é um abrir de janelas, é um derrubar de muros, é um convite verdadeiro, que a nossa alma, mesmo sem perceber, continue dizendo: entra, Senhor, fica, habita, faz de mim a tua casa, porque, no fundo, é tudo o que sempre quisemos. Só não sabíamos como dizer, só não sabíamos como abrir, mas agora sabemos. E mesmo com mãos trêmulas, mesmo com o coração ainda aprendendo, entregamos as chaves, todas, cada uma delas, nas tuas mãos, Senhor. Agora que estamos aqui, com as portas escancaradas, com o coração exposto, sentimos uma mistura estranha de vulnerabilidade e alívio, como se ao te deixar entrar, algo em nós finalmente pudesse descansar. Já não precisamos mais segurar as paredes, já não é preciso fingir forças que não temos. O Senhor está dentro, caminhando pelos nossos cômodos internos, olhando com carinho até os cantos que a gente tinha vergonha de mostrar. E nessa visita sagrada, percebemos que o Senhor não veio apontar defeitos, veio acender luzes, veio soprar vida, veio nos lembrar que ainda somos amados, exatamente como estamos. Há um silêncio diferente pairando sobre nós agora, não o silêncio da solidão, mas o silêncio cheio de presença, o tipo de silêncio que conforta, que diz sem palavras que tudo vai ser cuidado a partir daqui. Talvez os problemas ainda estejam lá fora, esperando na porta da rua. Talvez as notícias difíceis ainda cheguem, talvez as dúvidas ainda nos visitem ao longo do dia, mas agora a diferença é que o Senhor está aqui, morando no íntimo, caminhando lado a lado, segurando nossas mãos invisíveis. E é por isso, Deus, que queremos começar esse dia com outra postura, com outro olhar, com um coração que se lembra de que há um Deus dentro, morando, respirando junto, olhando com ternura para cada pequeno passo que a gente dá. Queremos viver este dia como quem sabe que tem companhia, como quem sabe que mesmo nas distrações, mesmo nas correrias, mesmo nos tropeços, há um amor que não se afasta, há uma presença que permanece. Então, que o nosso respirar seja uma oração contínua, que cada pensamento distraído encontre um caminho de volta para o Senhor, que cada sorriso, cada lágrima, cada escolha seja atravessada pela certeza de que o Senhor não está mais do lado de fora, está aqui, dentro, reescrevendo a nossa história, começando de novo com a gente, nessa manhã que já carrega a marca da tua entrada. E assim, com esse coração ainda tremendo, mas cheio de esperança, seguimos, passo a passo, confiando, e te dizendo, mais uma vez, com todo o nosso ser: fica, Senhor, fica, e faz morada em nós. E agora, enquanto o silêncio volta a se acomodar ao nosso redor, fica esse eco suave, esse rastro de presença que não termina com as palavras, como uma janela entreaberta que deixa o vento da manhã entrar, como uma chama que ainda dança, mesmo depois que os olhos se fecham.
que foi dito aqui, o que foi sentido, continua pulsando, em lugares que só o coração consegue alcançar. Que você siga esse dia com a alma mais leve, com os ombros um pouco menos curvados, com a certeza de que existe um Deus que atravessa portas, que cruza distâncias, que não desiste de chegar até você, que o passo que demos juntos agora seja apenas o primeiro de muitos outros encontros entre você e o céu que insiste em te visitar, mesmo quando tudo parece quieto demais. Se essa oração tocou alguma parte esquecida do seu interior, se ela encontrou um canto onde ainda havia escuro, eu te convido, de forma mansa, a deixar que outras pessoas também sintam esse sopro. Compartilhe, comente, se inscreva, não como quem cumpre um ritual, mas como quem passa adiante aquilo que acabou de receber, como quem acende uma nova vela na janela de outro coração. E que ao longo do dia, em meio às conversas, às pausas, às dúvidas e aos silêncios, você possa se lembrar dessa verdade, que agora também mora em você, onde Deus entra, nada permanece igual.